Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta cuarta conferencia del Reencuentro Clérico Laico 2022 en Montevideo, Uruguay. Hoy tengo el placer de presentar a mi querida amiga Aspasia Papagiannakis, que nos va a hablar sobre la lengua griega. El idioma griego, la conferencia se titula El idioma griego, un pasaporte para el mágico y fascinante mundo de los helenos. Este trabajo pretende reflexionar sobre la lengua griega desde el punto de vista de los descendientes de griegos que viven fuera de Grecia y que pretenden ampliar sus conocimientos más allá de lo que han conocido en su entorno familiar. En este camino descubren la grandeza de esta lengua que fue el vehículo de transmisión de los pensamientos más elevados sobre la esencia del hombre y su sentido en el mundo en que vive. La magíster Aspasia Papagiannakis es licenciada y tiene una maestría en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Trabaja en las áreas de enseñanza de técnica de evaluación psicológica de la inteligencia y la personalidad, teorías psicoanalíticas, prácticas terapéuticas de enfoque psicoanalítico y es miembro de la colectividad helénica de San Pablo. Con ustedes, Aspasia. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar em português, mas eu tenho a impressão que, falando devagar, eu acho que eu posso me fazer entender. Eu estou me vendo aqui os jovens, e isso me agradou muito, os jovens da Neulé de São Paulo, porque um pouco disso que eu vou falar tem a ver um pouco com a aquisição dessa língua, de como nós, que vivemos fora da Grécia, vamos nos entrando em contato com essa língua que é a língua dos nossos pais, que é a língua que nós ouvimos sempre de crianças, né? Eu acho que essa experiência, mais ou menos, nós devemos ter em comum, mas que vamos tomando contato com ela e aprofundando o contato, e nessa medida nós vamos percebendo que essa língua não é apenas a língua dos nossos pais, que é uma língua, lógico que sendo a língua dos nossos pais, guarda a memória afetiva, né, das falas dos pais, das referências, do como eles nos chamam, do como eles nos falam, né? E que, na medida em que a gente vai aprofundando esse conhecimento, nós vamos descobrindo que essa língua é muito grandiosa, né? Que sorte a nossa de sermos herdeiros, de alguma forma, desta riqueza cultural, né? Uma riqueza que, na verdade, nós vamos começando a descobrir, né? Que essa língua não é só aquela língua gostosa da mamãe falar alguma coisa, do pai dizer alguma coisa, mas que é uma língua que a gente vai vendo na escola, né? Que os gregos foram importantes, que a cultura grega é importante, que a civilização grega é importante. E eu me lembro, pelo menos no meu tempo de escola, que à medida em que eu via que havia um reconhecimento não só da língua, obviamente, eu estou falando de uma identidade também, né? Principalmente, da qual a língua é um dos traços, mas como eu me sentia até orgulhosa quando eu percebia que havia um reconhecimento fora dos nossos amigos, fora da nossa comunidade, da grandeza da história da Grécia. E como eu ficava até um pouco orgulhosa, devo confessar, ficava orgulhosa, vamos dizer a verdade, ficava orgulhosa, né, de pertencer a essa raiz, né? Então, na minha história pessoal, eu sempre carreguei exatamente essa memória, né, de como era para mim, ou foi para mim, ou é para mim, ser exatamente filha de gregos, né? Eu, pessoalmente, só vou fazer uma pequena apresentação pessoal minha. A minha família, esse ano, faz 100 anos de Brasil, né? E somos uma família numerosa, vivemos em São Paulo, e durante todo esse tempo de que meus avós vieram, né, e que nós mantivemos esse vínculo com a coletividade, com a religião, a ortodoxia,
mesmo num tempo, acho que isso vocês não sabem, viu, jovens, que era muito raro ser grego aqui no Brasil, no meu tempo, né? As pessoas não conheciam a Grécia como hoje todo mundo vai, conhece, viaja e fica encantado com as belezas da Grécia. No meu tempo, ser grego era... Grego? É o grego do Aristóteles, ainda bem que se conhecia a história, né? E aí eu tinha que meio que contar a minha história. Então, eu vou contar bem rapidamente, né? Mas eu quero dizer que eu tenho uma herança, em termos de Grécia, de eu considero, dois grandes ramos. Meu pai cretense, né? Que eu acho que é uma história... Creta tem uma história muito peculiar e particular. E, do outro lado, a micracia. Né? Do outro lado, os avós que vieram em 1922 para o Brasil, que carregavam toda aquela história das perseguições, da manutenção de ser grego em terra não grega, né? E que eles continuaram, na verdade. Mantiveram ser gregos em terras não gregas, no Brasil, né? Então, eu, pessoalmente, sou fruto dessas duas forças. Eu considero duas forças do povo, né? Do povo grego. E sempre eu digo, eu gosto muito disso, sabe? Eu adoro ser exatamente o que eu sou, filha de gregos, nascida no Brasil, eu acho muito bom. Eu acho que é um bom tempero. Bom, mas eu não vim para falar de mim, mas... Não posso dizer também que, quando me foi dado esse convite para falar sobre o idioma grego, eu não pude também me recordar um pouco de como foi para mim, né? Então, muito do que eu vou dizer tem a ver com o meu desenvolvimento em busca de um conhecimento, né? Porque essa língua estranha, essa língua diferente que se fala em casa, né? Que soa assim, você fala grego? Né? Na verdade, se a gente for pensar, ela está presente em todas as outras línguas. Né? Quantas palavras não são derivadas do grego? Quantas palavras que nós usamos no português não vêm? Bom, sem falar na medicina, que é psiquiatria, ortodontia, enfim, todas essas palavras. Mas existem algumas do dia a dia também que nós comentamos. Então, que nós falamos e que tem a origem, a raiz grega. Então, vamos começar um pouquinho. Eu pensei de a gente contar a história de como que essa língua começa, né? E onde ela começa. Então, vamos lá. Eu pensei nesse título de passaporte, porque realmente a língua é um meio oficial de você acessar outros níveis. E, no caso, o mundo dos helenos, esse mundo rico em tudo que vocês sabem, né, do que podem imaginar. Estou falando com os jovens, obviamente, né, esse acesso a tanto conhecimento que este lugar nos ofereceu e que nós somos ligados a ele. Então, vamos começar um pouco com a história. Eu trouxe aqui um pouco do primeiro contato com as línguas gregas, né? Com a língua grega. Essa cartilha, que é tão conhecida, que eu acho que todos nós, passamos por ela, né? E que foi tão facinho aprender a ler. Mas foi difícil depois compreender, né? A gente achava que estava lendo tudo, mas também não entendia nada, também tem essas coisas. Mas, enfim, essa é a origem. E agora vocês vejam que maravilha esse senhor... Como é o senhor que trouxe a Stylinica, o nome da pessoa? Esse senhor que apresentou... Esse senhor Chrysoulakis, né, que apresentou essa nova possibilidade agora de acessar, né, com o Stylinica, dar um maior acesso a essa língua. Bom, então vamos ver um pouquinho sobre a origem e a evolução dessa língua, né, onde ela começa. Eu vou ler aqui. Então, há várias teorias sobre o nascimento da língua grega, né? Uma delas sugere que povos indo-europeus
a gente fala povos indo-europeus, de onde vinham essas pessoas, né? Elas vinham lá do Mar Cáspio, né? Por imigrações, foram chegando a esse lugar que hoje é a Grécia, que era a península, né? Onde está a Grécia. E aí viviam os pelasgos. Esse povo era um povo primitivo, era o autóctone, né? Era aquele que já vivia ali e já tinha o seu idioma, embora não houvesse escrita. E esse foi o período, então, que foram havendo invasões. Nós estamos falando de 2000 a 1200 anos antes de Cristo. É um tanto de tempo, né? Esses povos que foram invadindo, desculpa aqui, não. Esses povos que foram invadindo, cada um deles tinha o seu dialeto. Então, foi havendo uma miscigenação de falas, que, embora eles continuassem falando suas próprias línguas, foi havendo uma transformação justamente por essas trocas que aconteciam numa mesma região. Então, foi se constituindo aí uma língua, uma chamada língua, que seria o proto-grego, né? Como eu falei, não existia escrita, e se comprova a sua existência pelas descobertas arqueológicas, mas que atestam que a família da língua grega já estava ali há 34 séculos. Há um bom tempo, né? Bom, esses povos foram constituindo algumas civilizações, né? Foram sendo constituídas justamente por essas invasões de povos que traziam e se miscigenavam e se misturavam com os autóctones. Uma das mais ricas, né, civilizações foi a civilização minoica, de 3.000 anos antes de Cristo, né? Essa civilização vai trazer uma coisa muito importante, que vai ser o primeiro registro de língua escrita, né? Esses dois discos que vocês estão vendo são os discos, quem já foi para Creta viu, para quem não foi para Creta também já deve conhecer, porque aí estão inscritos, em uma linguagem ainda não conhecida, aspectos referentes a essa civilização que foi muito rica a seu tempo, muito rica. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Então, o primeiro registro é essa escrita linear, como eu mostrei para vocês, e foi na civilização micênica, né, de 1200 AC, de 1600 a 1200 AC, que vai surgir a escrita linear B, que foi a escrita que foi decifrada por Michael Ventris em 1953, mas de alguma forma já dá acesso a essa cultura. O que a gente está vendo aqui é que a língua começa, então, sendo falada, obviamente, não escrita, mas foi deixando os seus traços da civilização, e essa língua vai crescendo de acordo com o desenvolvimento da história da Grécia mesmo, né? Bom, nesta andança, né, pelo tempo, nós temos que distinguir dois períodos importantes no percurso dessa língua. O período arcaico, do século VIII a VI a.C., quando Homero vai escrever a Ilíada e a Odisseia no dialeto conhecido hoje como grego homérico, uma variante do jônico ático. Esse período, né, historicamente, foi um período próspero para o povo grego antigo, e começou, então, a haver esse destaque, através dessas criações de Homero, na literatura e na escrita. O período clássico que todos nós conhecemos, né, que é a época de ouro da filosofia, é quando Sócrates, Platão, Aristóteles, e não só, e outros tantos maravilhosos pensadores, filósofos, cientistas, aquele grande momento da Grécia, onde há a produção escrita, e aqui os dialetos linguísticos e a escrita
vão ajudar, porque vão registrar todo esse pensamento na ciência, da lógica, e vão ser veículos, registros desses pensamentos. Se não houvesse essa escrita, como a gente saberia dos pensamentos de Sócrates e Platão, e como hoje nós manteríamos essa importância entre nós, porque eles estão aí, né? Nessa época, a Grécia também vai começando a se constituir, nós estamos num outro momento da civilização, da grandeza da civilização, e vai se constituindo em cidades, cidades-estados politicamente. Bom, inclusive, né, gente, não precisa dizer mais nada, que é a época onde é instituída a democracia. Essa democracia que hoje está sendo tão discutida com tantas faces, mas ela começou ali, né? Nós sabemos porque está registrado, porque está escrito. Bom, tem um outro momento da Grécia também muito importante, que é e que acompanha, então, a escrita e a história, né? É um momento em que surge o período helenístico, de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. E aqui vai aparecer a quiné, que é a linguagem comum. Este grego, que inicialmente começa ali na península da Grécia, ele vai, e é muito através das conquistas de Alexandre o Magno, ele vai alcançando outros territórios, chega mesmo ao Egito, à Índia, né? A África, África do Norte, né? E é com essas conquistas, a quiné, que é essa língua comum, vai sendo levada, ou seja, às vezes você pensa, mas como é que chega lá longe essa língua? Através desses movimentos de conquistas, né, e de saídas para outros territórios. A quiné vai ganhar uma importância muito grande, não só em termos de se tornar uma língua comum a outros povos, né? Ela vai ser falada por outros povos, vai deixar sementes ali e vai adquirir também sementes daqueles povos. Mas vejam a expansão da língua. E ela vai se tornar, entre aspas, o equivalente ao inglês de hoje. Todos falavam quiné. Quiné é o comum. Quini, né? É a língua comum, né? Bom, um fator muito importante, né, que já diz respeito, então, por causa dessa difusão, porque todos entendiam, o Novo Testamento vai ser escrito em quiné, né? Isso realmente eu acho que é um marco, primeiro, para se ver o alcance da língua e depois também para se ver a importância e a difusão já relacionada à religião, né? Então, essa linguagem ela vai se expandindo, né? E ela vai chegar ao Império Romano do Oriente, né? Como vocês sabem, existia um Império Romano no Oriente, que depois se tornou Bizâncio, né? E depois vai ter toda uma história a ver com a gente, né? Esse grego falado no Império Romano do Oriente já era o grego também. Ele vai ser conhecido como grego. Então, essa linguagem começou a se expandir, chegando ao Império Romano do Oriente. Ele vai se tornar, então, a língua grega medieval, ou bizantina, depois, quando o Bizâncio é oficializado, né? E vocês sabem do período do Bizâncio, não dá para a gente se deter, porque é um período muito amplo, muito importante, né? Que é de importância para nós gregos, porque existe uma importância grande na história dos gregos, e que vai haver o desenvolvimento de poesias, de pensadores, também de religiosidade, de textos religiosos, né? E, naturalmente, com o Império Otomano, em 1453, o Império Otomano, vocês sabem que é a conquista que os otomanos, ainda não turcos, né, fizeram daquela região. E aí começa uma outra história também para a Grécia, mas nós vamos ficar um pouco na língua, senão a gente se perde de tantas ramificações que existem, né?
Então, quando cai Constantinopla, né, os otomanos ficam ali, mas mesmo assim, ainda que houvessem todos os embates já desde aquela época, porque isso acabou em 1922, começou depois de 400 anos, mas mesmo assim o florescimento da poesia e da literatura continuou a existir, né? Mas o que acontece com a língua? Sob essa ocupação, que são 400 anos, é muito tempo, né? O grego bizantino, num processo de modificação, de evolução, ele vai tomando uma outra forma, que é a forma do demótico. O demótico é a língua do povo, né? Então, ele vem da quiné, que é o movimento, a língua comum, né? Ele vai depois, passa pelo bizantino, e depois ele vai tomando, vamos dizer, a forma do demótico, quer dizer, da língua popular, ou da língua falada pelo povo, né? E vai também tomar por empréstimo algumas palavras das línguas latinas, turcas, eslavas, e vai se constituir, então, a língua grega moderna. Bom, tudo isso é uma vasta história que nós estamos querendo aqui passar rapidamente, porque não dá para a gente... Cada coisa dessa é uma profundidade, cada aspecto desse. Mas, e aí nós vamos chegar num momento em que, após esse domínio de 400 anos, a Grécia, ou os gregos, vamos dizer, porque não existia território, existia um povo que falava uma língua e tinha uma religião, né? Então, vão existir várias batalhas, né, pela independência do território grego, dos territórios gregos, onde habitavam os gregos. Houve, como vocês sabem, massacres sangrentos, foi uma briga muito feia, vamos dizer assim, que deixou muitas marcas, e até hoje deixa marcas, né, essa guerra pela independência. Essa guerra... É isso que nós estamos comemorando, o bicentenário, né? Justamente da independência da Grécia, e ainda que a Grécia só tenha sido reconhecida como livre em 1830. Bom, essa é a parte histórica, bem resumidamente, mas nós estamos falando da língua, né? À medida em que a Grécia foi liberada, ou foi liberada não, ela obteve sua liberdade em relação ao domínio otomano, aconteceu, vamos dizer assim, uma questão de quem somos nós, que língua nós falamos, como ficamos depois de 400 anos desta vida tão misturada. E essa questão vai se refletir na questão linguística, né? O que acontece depois desses 400 anos? Alguns diziam, mas essa língua que nós falamos já é uma língua não pura. Essa língua, ela absorveu muitas palavras diferentes da nossa língua raiz, né? Enquanto outros diziam, não. A língua demótica, a língua é um organismo vivo, né, que se transforma, que se alimenta e se transforma e vai se constituindo numa nova vertente ou num novo modo de se dizer. Então, é aí que vai se estabelecer, eu digo assim, quantos países será que brigaram pela língua? Eu não sei se eu desconheço, ou se o que me lembro mesmo é só o da Grécia, que houve batalhas em 1900 e... Deixa eu ver exatamente aqui, 1910, não estou encontrando. Houve batalhas para se saber, batalhas em Atenas, em frente à academia que todos nós, quando vamos para a Grécia, ali houve batalhas intensas para se definir qual era o grego que a nova nação ia adotar. Alguns, como Coraites, né, alguns estudiosos, eles rejeitavam as influências das línguas estranhas, vamos dizer, na verdade seria mais o turco, né? Não só, mas o turco principalmente. E eles propunham um retorno à língua mais clássica,
criando então uma linguagem híbrida chamada Catharevusa. Catharevusa, como a gente sabe, vem de catharismo, de limpeza, né? Então, retomaram uma língua mais limpa, uma língua limpa das influências estrangeiras. Essa era a posição do Adamantios Corais. No entanto, existiam outro grupo de estudiosos que diziam não, uma língua tem que seguir o seu rumo. Se ela se transformou em demótica, a língua do povo, é ela que nós devemos adotar como oficiais, como do nosso povo. Essa briga não ficou apenas no campo da literatura. Por exemplo, nós tínhamos o Palamás, um grande poeta grego, que defendia com unhas e dentes, né, o demótico. Ele falava uma língua, ele dizia o seguinte, eu acho bonito dizer, fala assim, se a gente adotar a Catharevusa, isso não vai passar de uma tentativa cega de afogar uma tradição viva, né? Ele achava que era artificial você adotar uma língua que não tivesse passado pelo processo de desenvolvimento histórico, né? E falando nesse Palamás, no Costas Palamás, esse poeta, ele fez esta defesa e correndo o risco, porque ele era o chefe da Universidade de Atenas, que se colocava a favor da Catharevusa, e ele ali brigou para se colocar o demótico, ou seja, foi uma batalha. E houve batalha mesmo, com mortos e feridos, para se defender essa língua. Mesmo assim, com todos os conflitos que houve, a Catharevusa ainda foi usada como língua oficial do Estado grego até 1976. E só em 1976, o grego moderno foi elevado à condição de língua oficial, tá? Um outro aspecto, então, nós vimos, então, do processo que passou a língua para existir como ela é falada hoje, né? Como ela é falada hoje na Grécia, naturalmente, e também temos o aspecto de que a língua é o traço da identidade, né? A língua que os gregos falam hoje, ela é reconhecível na mesma língua de Atenas de Péricles, do século V. E poucas são as línguas, né, que, apesar de suas tradições naturais impostas pelos processos históricos, ainda preservam a sua continuidade. Então, nós estamos vendo que a língua não é apenas uma forma de comunicação, não só para os gregos, para todos nós, né, mas ele é também um traço da cultura, da história e da identidade, né? O Heródoto falando isso das épocas antigas, em que ser grego era aquele que falava grego, né? Para se destacar de quem? Dos bárbaros, que eram os não gregos. Os bárbaros têm uma história, né, que justamente diziam, eles falam bárbaros porque eles falavam né? Então, os gregos daquela época consideraram bárbaros um nome que ficou porque não entendiam o que eles falavam. Apesar de ser uma coisa anedótica, na verdade, e talvez verdadeira, eu acredito que sim, mostra exatamente o que separa um povo de outro. Mas, veja bem, não é no sentido da discriminação, eu acho que é importante a gente pensar isso. Não é porque discrimina no sentido do rejeita, mas discrimina no sentido de limita, né? O eu, o você. Eu quem sou, você quem é. A língua guarda esse traço e tem uma fala do Heródoto aqui, que eu acho muito bonita, que ele diz: o que une os gregos e faz deles uma família humana e política além dos santuários, principalmente a mesma língua e o mesmo sangue. A noção de ser grego, portanto, não foi definida pelo espaço territorial, mas pela cultura e pela língua que falam. Mais um aspecto, né, que é importante a gente abordar. Desculpem, eu esqueci de passar aqui os momentos históricos que acompanham aqui. Olha, a queda de Constantinopla, o Império Otomano, aqui a dissolução do Império Otomano,
a questão da linguística, né, que nós vimos, olha aqui a imagem da batalha que houve, né, o Costis Palamas, com seu grupo, que defendiam a presença do demótico, a definição pelo demótico. E aqui a gente está falando justamente de língua e identidade, né, dessa coisa de que os poetas de hoje, o grego comum, ele fala uma língua que passou por todos esses períodos, né, por todas essas modificações, desde os pelasgos, das invasões, e de todo o resto que veio acontecendo até o grego que se fala hoje. E que também está em modificação, né? Também vai se modificar. Bom, tem uma parte muito importante quanto à questão da língua e da ortodoxia, né? A língua e a ortodoxia, elas são indissolúveis, existe uma associação indissolúvel entre elas. Os cantos que nós ouvimos na igreja, nos evangelhos, pertencem justamente àquele grego que foi desenvolvido na época do Bizâncio, né? E que, porque se crê que ele seja um veículo da palavra sagrada, estes textos têm se mantido imutáveis, né? Por isso que, quando se vai, por exemplo, os católicos passaram o latim para a língua de cada povo. Muito bom, dá mais acesso ao povo. Os ortodoxos também fazem em cada língua, né? Nós temos a missa ortodoxa brasileira, em castelhano, tudo bem. Mas alguns textos, eles são rezados, eles são mantidos para se gravar, guardar, reservar, preservar exatamente esta santidade que está atribuída a esses textos, né? Um outro aspecto importante da igreja grega, né, foi que durante aqueles tempos de domínio otomano, os padres ensinavam o grego para as crianças, né, em escolas escondidas, né? Durante o processo foram fechadas as escolas durante o período de domínio, e eram nas igrejas, né? Aqui a gente tem uma representação aí dos escritos sagrados, nesse amarelo, e ali no meio nós temos uma reprodução do tempo em que os padres ensinavam o grego e a religião, né? Porque sob um governo hostil, para se preservar identidade, tinha que se falar de língua e de religião. Foram 400 anos, não é pouco, é um bom período, né? E durante esse período houve essa participação intensa da igreja. E eu não sei se vocês conhecem essa música do Fengaraki Mulambron, né? Perpato Namafeno, Gamatá, né? Então, eu acho que todas as crianças sabem essa musiquinha, né? De há muito tempo, né, Helene? Isso ocorre há muito tempo. Existe essa musiquinha para se referir a esse momento em que os padres tiveram uma participação tão forte, a igreja, né? Por isso que a ortodoxia, até há pouco, ela estava ligada. Língua, religião e Grécia eram a mesma coisa. É que depois surgiu, vamos dizer, até mais moderno, até por ser um Estado mais moderno, o Estado, como se diz? O Estado laico, né? Não é laico, mas é do Estado. Hoje você casa Antigamente você tinha que casar no civil e no religioso. Ou melhor, o casamento religioso já era o civil. Hoje está separado, já desde 1980 e tal, né? Mas isso é história, né? Dizem, mas que coisa atrasada. Não é questão de atraso, isso que eu gostaria de mostrar. Não é questão de atraso, é questão de história. Tinha um motivo para isso. Quando cessou esse motivo, se mudou, tudo bem. Mas quando você olha para trás, você diz, mas que coisa mais atrasada.
era função de uma certa situação, né? Bom, gente, em termos de palavras do grego, derivadas do grego, eu nem vou falar muito, mas vou enumerar algumas palavras. São tão numerosas, nós ficaríamos aqui o tempo todo dizendo é isso, isso. Então, nós temos os radicais como agro, anti, bio, crono, eco, hétero, homo, hiper, macro, metro, orto, psico, zoo, e etc., né? Então, hã? Logia. O quê? Logia. Então, o logos, né? O logos. Então, em todos os campos, você tem, na matemática, na psiquiatria, gente, na psicologia, psiquiatria, quer dizer, são inúmeros, são tão numerosos que, se a gente fosse ficar aqui, nós ficaríamos o dia inteiro até fazendo jogo de palavras aqui entre nós, né? Eu gosto muito, eu escolhi algumas que eu gosto muito, né? Empatia, né? O pathos. O pathos grego é a emoção, é a força. Para nós, né, neste caminho que fizeram, o pathos virou doença, né? Porque patologia, né, perdeu um pouco o seu significado. Da emoção intensa, na patologia, virou estudo das patologias, das doenças, não, né? Eu analisei esse lance que você falou, mas acho que é linha de pensamento, viu? Porque na medicina, você tem patologia. Você falou antes, pathos, o que era? Pathos, emoção, sentimento. É exatamente isso. Então é o seguinte... É o estudo das emoções. A patologia é o estudo do sentimento. Da emoção. Então, quando a pessoa sentia alguma coisa, isso, e ela se referia ao sentimento dela, independente de ser um sentimento positivo ou negativo, né? Era um pathos. Era um pathos. Então, por exemplo, se o indivíduo estava se sentindo mal, era um pathos. Então, a patologia era o estudo do sentimento. Aquilo que a pessoa estava sentindo. Que veio para nós um pouco, quer dizer, hoje está, mas a gente tem que fazer esse caminho, né? E aí vem a empatia, né? Mas empatia é uma palavra complicada em grego, não é? Deixa para lá. Mas simpatia é a concordância do pathos, né? Aquilo que te une, porque há uma concordância, há um junto, ao mesmo tempo, é síncrono, né? O paradigma é uma palavra muito linda, muito explicativa por si mesma. Nostalgia, o nostos, que a Cristina vai falar melhor do que eu, a vontade do retorno, né? A dor da vontade de retornar. É lindo isso, gente. Eu não sei se sou eu que só me entusiasmo com essas coisas, mas eu acho lindo. Bom, e daí vem a utopia, né? O efêmero, a heterogenia, gênese. Enfim, o eclesiástico, de eclesia, a democracia. Bom, a democracia eu nem vou mais falar, porque já está demais. Já estamos discutindo muito essa palavra. Mas, sem dúvida, talvez a palavra que mais eu gosto mais é o entusiasmos, né? Aquilo de ter o Deus dentro de si eu acho que é uma palavra muito forte, né? O que é o entusiasmo? É ter o Deus dentro de você. É muito bonito, né? Pena que, às vezes, a gente perde um pouco. Lógico, a gente perde por causa do dia a dia. Mas, quando a gente para pensar nisso, a gente ganha não só o conhecimento do grego, mas o conhecimento das línguas que nós falamos, né? Tem umas outras palavras que eu fiz também uma relação, que são palavras que a gente usa, mas que vêm da mitologia, né? Então, o eco, em espanhol, eco, que vem da ninfa Eco, né? Que ficava só repetindo as falas dos outros, ela não tinha voz própria,
por castigo da deusa Má, da Hera, né? Aquela que perseguia o marido por onde ele estava e tive que correr muito mesmo, porque ele andava muito. Bom, enfim. O cronológico, que é do deus Cronos, né? O deus do tempo. O Hermafrodita, que era filho, é do Hermafrodito, né? Ele era filho de um romance adúltero entre Hermes e Afrodite. Hermes e Afrodite, por isso que ele ficou Hermafrodita, né? E nesse mito, você sabe que o Hermafrodita nasceu com os 2 órgãos genitais, né? O Eros, erótico, vem do deus Ero, que também era filho da Afrodite e do desejo, filho da Afrodite, que era a deusa do amor, né? A hipnose vem do hipnos, do deus o deus do sono. Então, até a mitologia também, e a Cristina vai falar daqui a pouco sobre a mitologia, nos traz esse referencial da palavra, a palavra que guarda em si um significado. Eu acho que essa é a parte mais bonita da língua grega, né? Que está presente por todo. Embora se diga, mas que coisa estranha, grego, e você vai fazer uma análise, mas escuta, você fala grego, olha quantas palavras você fala, né? E tem uma anedota, isso eu encontrei aí vendo umas coisas, eu achei engraçado e vou contar para vocês, mas não quero dizer que seja verdade, é apenas uma anedota. Dizem que o ok, a palavra ok, vem do grego. Ok, vem do grego. Ok? É. Olá, calá. Olá, calá. Então, dizem, né, que quando os gregos que migraram para os Estados Unidos, eles trabalhavam na construção de linhas ferroviárias e que, quando estava pronto, eles escreviam ok, olá, calá. Bom, como piada vale, agora se é verdade, não sei, porque ninguém conseguiu. Eu vi vários, para não ser muito longa, eu não peguei todos os autores que já escreveram para saber de onde dá o ok. O mais perto foi no All Correct. Só que o All Correct é escrito com A-L, né, gente? Então, vamos ficar no Olacalá, que a gente... Nós aqui... Bom, uma outra... Eu estou esquecendo disso aqui, né? Uma outra curiosidade é uma outra dificuldade, na verdade, né? Da gente, quando dizem assim, mas nós temos 5 Is, mas é muito I, né? E por que tem 5 Is? E a gente fica ali, ômicron, iota, épsilon, iota, ita, né? Fica ali na procura, o que dá. Agora, com o corretor é legal, porque quando você escreve com épsilon, iota, ele não confere. Você escreve ômicron, iota, aí vai. Mas uma coisa que eu acho importante também, assim, para a gente reparar naquilo que a gente faz e fala, né? São as raízes. Então, por exemplo, icos, olha quantas palavras ela, que tem que ser escrita com ômicron, iota. Não me venham fazer correção do grego e dizer nós vamos unificar os is. Tudo bem, mas não pode. Não pode. Não há condição. Porque, por exemplo, só o icos, né, que é a casa, vem icodéspina, economia, ecologia, né, que aí é a casa no sentido mais amplo, né, da ecologia. Imera, imerominia, imerológio, imerícios, né? Justamente com todas as palavras que têm que ser escritas com esta letra, senão ela vai modificar a sua raiz. Então, o grego tem raiz na sua própria língua, né? E o hipo, que é muito importante, é muito interessante também, que é o hipo é o sob, né? E hipótese. Acho linda essa palavra, né? Então, sob tese. Hipótese, né? Hipótese. O hipopótamo já vai para outro lugar, né? Mas o hipocritis,
né? O hipocrites também é o que está sob, né? É aquele que é o hipócrita nosso, mas é também o ator. Isso é interessante, porque o ator também assume uma outra personalidade, né? Vamos dizer assim. Então, essa riqueza, eu acho que é própria do grego. Que fique muito claro, né, que nós, quando estamos falando do grego, nós estamos falando, lógico, nós estamos num evento grego, do qual nós estamos todos muito felizes de participar. Somos gregos, encontramos amigos gregos, ótimo. Falar bem da língua grega, ou de fazer uma admiração pela língua grega, tudo bem. Lógico, nós não estamos nesse momento, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, desprezando qualquer outra língua, as línguas que nós falamos. Afinal, eu, por exemplo, sou da língua portuguesa, eu nasci, fui constituída, criada com essas raízes em português, não é? Como também os que viveram na Argentina, no Uruguai, etc. Mas é para mostrar a importância de uma língua raiz. Quer a gente goste, quer a gente não goste, ela é uma língua raiz que trouxe tanta influência no mundo todo. Então, eu acho que essa é um orgulho do qual nós participamos, não fomos nós que fizemos, nós participamos desta raiz na medida em que somos da mesma origem, né? A origem grega. Bom, e agora eu só vou terminar com alguns podia dar um para a Cristina, um para você? Não, para Cristina. Então, dá uma para a Cristina, outra para você, uma poesia para a Cristina, uma para você, para ela ler também. Eu vou falar, então, dos poetas gregos, né, que falaram da língua, enaltecendo o seu sentido, a sua beleza, a sua importância, né? E eu vou começar pelo um texto que o Jorge Seferis, que viveu entre 1900 e 1971, ele, no Prêmio Nobel de Literatura dele, no discurso que ele falou, lá, eu tenho um pedaço, né? Lógico, não vou falar o discurso inteiro, mas ele diz assim: eu pertenço a um país pequeno. É um promontório rochoso no Mediterrâneo que só tem por si o esforço de seu povo, o mar e a luz do sol. É um país pequeno, mas sua tradição é imensa. O que a caracteriza é que nos foi transmitida sem interrupção. A língua grega nunca deixou de ser falada. Passou pelas alterações porque passaram todas as coisas vivas, mas não foi marcada por nenhum hiato. O que caracteriza ainda essa tradição é o amor pela justiça. Neste mundo que se torna cada vez menor, cada um de nós precisa de todos os outros. Devemos procurar o homem onde quer que ele esteja. São trechos do discurso do Jorge Seferis. E agora, como eu tenho uma admiração pela língua, pelo castelhano e por essas duas pessoas que estão aqui do meu lado, eu digo que nós, brasileiros, né, temos a nossa língua e tal, mas eu acho que o castelhano tem uma certa dramaticidade, que eu acho que uma poesia fica mais interessante traduzida no espanhol. E depois eu falo em português. Então, elas vão ler em grego a poesia do Vertacos. Né? Você está no português? Ah, então, cadê o... Está em português, sim, mas a traduzida... Não, você traduz daqui. Ah, é. Não, mas eu tenho, espera um pouquinho. Eu tenho aqui. Só que o grego você... Ué, onde está meu... Ah, está com você. A última página. A última. Ah, então eu não traduzi. Então lê em grego, traduzo. Tá. Niquiforos Vertacos, cuando un día deba dejar esta luz,
Subiré como un riacho murmurante, y por si acaso, en algún lugar, entre los corredores azules, yo me encontrara con ángeles, hablaría con ellos en griego, porque ellos no conocen de lenguas, ellos conversan entre sí solo con música. Lê em grego. Oh, ok. Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως, θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ριακάκι που μουρμουρίζει, κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά, επειδή δεν ξέρουν γλώσσες, μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Eu vou falar em português, né? Quando um dia eu deixar esta luz, subirei como um riacho murmurante. E se por acaso, em algum lugar entre os corredores azuis, eu encontrar anjos, falarei com eles em grego, porque eles não sabem línguas. Eles conversam entre si com música. Esse é do Nikiforos Vretakos, né? Que vai falar da musicalidade dessa língua e da beleza, né? Que seria a língua dos anjos. Opa! Você é o Tito Patricos, né? Ele é em grego, tá? Agora nós vamos falar do Tito Patricos, que é outro em grego primeiro. Eu estou dando ordem aqui para a chefe. Y glosa mudenita. ¿Funciona esto? Y glosa mudenita nefkolo natifilaxo anames asigloses pupillen anaticataproxisum. Homostiglosamu sinegis apandana metrao. Siglosamu efernaton chrono stametra tu cormium. Stiglosamu polaplasias antinidonios to apiro. Maftix anafernas tonumo en apedi. Me aspros imadia pupetrias to curemeno tu kefali. Paschis anamijaso ute miatis lexi, y a ti saftiti glosa mumilusan keinekri. En español. Mi lengua no era fácil de proteger en medio de lenguas que la devorarían, pero en mi idioma seguía siendo matemáticas. En mi lenguaje siempre he llevado el tiempo a las dimensiones del cuerpo. En mi lengua siempre he multiplicado el placer hasta el infinito. Con él siempre traía a mi mente a un niño con una marca de piedra blanca en la cabeza rapada. Siempre luché por no perderme una sola palabra, porque en ese idioma también me hablan los muertos. A minha língua. Minha língua não foi fácil de proteger em meio à língua que iam devorá-lo. Ah, me dá aqui. Onde está? Para eu ler. Está aqui, está aqui. Está em espanhol. Está em espanhol. Bom, eu vou ler daqui, está difícil de ler. Bom, minha língua não é fácil proteger em meio a línguas que iam devorá-la. Porém, em minha língua, continuei sempre fazendo as contas. Em minha língua, sempre conduzi o tempo às dimensões do corpo. Em minha língua, sempre multipliquei o prazer ao infinito. Com ela, sempre reconduzi ao pensamento uma criança com uma marca branca de pedrada em sua cabeça raspada. Sempre lutei para não perder nenhuma palavra dela, porque nessa língua falavam comigo também os mortos, né? Então a gente vê aqui a importância que é dada à língua como referência também pessoal, né? Esse menino que tem a marca da pedrada é uma lembrança afetiva que lhe vem à mente através da língua, pela linguagem, mesmo que na memória, né? Bom, gente, então com isso eu estou terminando essa apresentação, e que teve como objetivo contar um pouco da história, um pouco de uma história que a gente, não perfeitamente, não corretamente, muito, mas principalmente mostrar que a língua tem um percurso, essa língua que nós falamos, que os gregos, né, o grego que se fala hoje, ele tem a sua raiz e ele sofreu um processo histórico
de idas e vindas, mas ele se mantém, ele pode, o grego de hoje pode, com algum preparo, ler o grego antigo, com algum preparo, obviamente. Não é o corrente, mas algumas coisas são reconhecíveis. E principalmente uma língua tão antiga, né? Uma língua que principalmente ela foi registro e veículo do pensamento mais alto que foi desenvolvido na Grécia, né? Mostrar então que língua e identidade caminham juntos. Gregos eram aqueles que falavam gregos, independente do lugar em que eles habitavam, porque não existiam ainda os limites estabelecidos, né? E dizer que essa tendência interessante que o grego tem da diáspora, né? Ele é a história mesmo da Grécia, ela se concentra, ela se expande, ela se concentra, ela se expande, e nós que estamos aqui somos frutos dessas sementes que foram lançadas por aí através das diásporas, tá bom? Então é isso. Queria agradecer e dizer do meu grande prazer de estar aqui, imenso prazer de participar desse evento, tá?